Bom dia, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus os envolva hoje e sempre. Todos tenham um ótimo domingo. E vamos nesta manhã, continuando o estudo do livro Emmanuel de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos hoje com o capítulo 13, Doutrinando a Ciência. Não é condenável, sob o ponto de vista do bom senso, sem quaisquer dogmatismos intransigentes, a dúvida que levou a ciência da vossa época a se recolher nas realidades positivas. É claro que, segundo a opinião religiosa, o materialismo é pernicioso, debaixo de todas as modalidades em que se nos apresente. Mas é necessário vos convencerdes de que em qualquer circunstância predomina sempre a lei do progresso. O ateísmo reinante deriva dos abusos dogmáticos que a intransigência de alguns sistemas tem pretendido impor à consciência humana, livre em suas íntimas expansões. Todavia, na certeza absoluta da evolução que se realiza, através de todos os óbices interpostos no seu caminho pela ignorância e pela má-fé, eis que, na atualidade, a própria dúvida serve de base ao monumento da fé raciocinada do futuro. Vê-se a ciência no dever de investigar, de estudar, no seu afã incessante de saber, rolam por terra ideias errôneas, mantidas até hoje como alicerces de todas as suas perquirições, como, por exemplo, a da teoria da indivisibilidade atômica, descobrindo centros imponderáveis de atração, como os eletrônios, componentes do átomo infinitesimal, e os iônios, atinge a verdade quanto às teorias da vibração, que preside na base da matéria cósmica a todos os movimentos da vida do universo. A ciência infatigável procura agora a matéria padrão, a força-origem simplificada, da qual crê emanar em todos os compostos, e é nesse estudo proveitoso que ela própria, afirmando-se ateia, descrente, caminha para o conhecimento de Deus. Não são poucos os estudiosos que procuram investigar os domínios da ciência psíquica na sede de encontrar o lado verdadeiro da vida. Porém, se muitas vezes acham apenas o malogro das suas esperanças, o sossobro dos seus ideais, é que se entregam a estudos arriscados, sem preparação prévia para resolver tão altas questões, errando voluntariamente com um espírito de criticismo, muitas vezes injustificável, já que não é filho de raciocínio acurado profundo. O êxito no estudo de problemas tão transcendentais demanda a utilização de fatores morais, raramente encontrados. Daí a improdutividade de entusiasmos e desejos, que podem ser ardentes e sinceros. A ausência de demonstrações histológicas não implica a inexistência do espírito. É essa certeza que compete à ciência atingir. Muitos obstáculos, contudo, se opõem à obtenção desse desiderato, aliando-se ao preconceito acadêmico, o utilitarismo desenfreado que infesta a política e a religião. É ele o maior inimigo da expansão das verdades espiritualistas no mundo, porque, oriundo de interesses inferiores e mesquinhos, a própria tendência ao ateísmo, imperante em quase todas as classes sociais, é um derivado lógico do espírito do interesse, que tem destruído a beleza dos princípios religiosos, desvirtuados pelo utilitarismo de falsos missionários. Mas confiemos na influência do espiritualismo em futuro próximo, a sua atuação eminentemente benéfica há de se fazer sentir, destruindo tudo quanto de nocivo e inútil encontrar em sua passagem. Marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas.
Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas, que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Lembremos-nos, porém, de que Deus está no leme. É esse o porvir do orbe em que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alcançarmos esse desiderato. Demonstrai, com o vosso exemplo, que a luz permanece em vossos corações e cooperareis conosco em favor dessas mutações precisas. Toda reforma terá de nascer do interior, da iluminação do coração, vem a verdadeira cristianização do lar, e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Interessante a lição de hoje. Ele fala sobre a ciência e o quanto a ciência procura uma explicação para Deus. E que naquela época, né, quando esse livro foi passado, 1937, era complicado esse tempo, né? E ele fala nessa passagem sobre a necessidade da transformação moral. Que quando a transformação moral estiver em plena atividade, estiver se consolidando, as respostas virão. Os cientistas conseguirão encontrar uma resposta para Deus. E ele fala dos tempos do porvir, né? E se nós avaliarmos essa etapa, essa passagem do livro, né, dos tempos do porvir, nós podemos dizer que esses tempos chegaram, né? O que ele relata de todas as transformações, das várias lutas, os grandes receios e espantos que acontecerão, que ele não tinha uma data, né? Mas ele relata aqui que esses dias chegarão. E muito provavelmente chegaram. Muitas mudanças acontecerão. Muita transformação vai acontecer. E ela vai acontecer no interior do ser. Iluminando o coração de um poder de cristianização dentro do lar, né? Ou seja, esse isolamento, essa reunião das famílias, das pessoas, de todos aqueles que convivem dentro do mesmo teto. Isso está ocorrendo. Isso está fazendo com que passemos a pensar de forma diferente, entrando numa linha de aperfeiçoamento das coletividades, né? De uma forma que a gente consiga ter uma humanidade um pouco mais justa, um pouco mais amorosa, mais carinhosa e caridosa. Então, mais uma lição fantástica que Emmanuel nos enviou na primeira metade do século passado e que é tão atual, né? Que fala tão do dia de hoje, tão da necessidade que nós temos de encontrar um novo caminho, de fazer com que o nosso planeta entre efetivamente em uma nova etapa, em uma nova caminhada, em uma nova fonte de energia. Então fica o meu carinho a todos, agradeço a presença de todos que estão aí conosco no dia de hoje, tá? Convidando para que retornem amanhã nesse mesmo horário, às 10 horas, nós estamos rigorosamente abrindo o canal e fazendo o estudo do livro de Emmanuel. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 14, que fala a subconsciência nos fenômenos psíquicos. Então fica aí o convite renovado a todos. Se gostou, venha participar conosco novamente, traga os seus amigos, convide a sua prole toda. Vamos ter aí esses 10 ou 15 minutos de reflexão com a fala e as palavras de Emmanuel transmitidas a nós através do nosso companheiro Chico.
Desejo mais uma vez que o domingo de vocês seja de muitas alegrias, de muita felicidade, no convívio com os familiares. Amadureçam esta relação, fortaleçam-se nela, pois esta é efetivamente a relação que vai perdurar no dia de amanhã. É essa relação da família próxima, aquela que está com você no seu ambiente, daquela que você está apenas tendo contato através da mídia, de uma ligação telefônica, de um vídeo, zap, seja lá o que for, não importa. Aproveite isso, aproveite essa possibilidade, tá? Cresça, amadureça a relação. A fraternidade entre esses grupos é o que vai fazer a diferença para o nosso planeta. A saudade, ela existe, ela é fruto do ser encarnado, está em nós, né? Mas a gente tem ferramentas que nos permitem levar adiante todo e qualquer sentimento, toda e qualquer saudade, né? Então é assim, aproveitemos para olhar para o nosso passado, trazer ele para o nosso presente, encontrar as dificuldades que nós tínhamos ou tivemos ao longo da nossa caminhada até o dia de hoje. Aproveitemos para colocar isso em revisão, seja falando, sentando à frente, conversando, seja ligando, fazendo qualquer movimento, não importa. O importante é, faça um movimento. Tá? Que você tenha mais uma vez um excelente domingo, uma semana maravilhosa, muita fé, muita esperança. Nós estamos aí, voltamos amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até.